Olá, turminhas dos 5º anos da Escola Gil Bastos. Eu sou o professor Júnior Ferreira e nossa aula de matemática de hoje, segunda-feira, dia 1º de março de 2021, é sobre o sistema de numeração decimal. Nós iremos estudar hoje a unidade 1 do livro didático que tem como tema Sistema de Numeração Decimal. Isso mesmo, nós a partir de hoje iremos trabalhar com o livro didático, nosso livrinho de matemática. Então, turma, pega logo o teu livro aí, que você vai precisar para esta aula, tá bom? Não tem como você assistir a aula sem estar com o seu livro didático, tá ok? Então, pega o teu livro e vamos abri-lo na unidade 1, que tem como tema Sistema de Numeração Decimal. Vamos lá? Como eu falei, o que nós iremos estudar hoje? Nós iremos estudar hoje a unidade 1 do livro didático, Sistema de Numeração Decimal. Quais são os temas dentro da unidade 1 que nós vamos estudar hoje? Números naturais, o sistema de numeração decimal e centena de milhar. São esses 3 temas da unidade 1 que nós iremos estudar ela hoje, não é a unidade completa, tá? Quais são as páginas do livro? Vai das páginas 8 à página 17, tá ok? Então é isso. Vamos lá. Vamos abrir o livro na página 8, essa página aqui, que tem o tema da unidade. Unidade 1, Sistema de Numeração Decimal. Todo mundo com o livrinho aberto. Não tem como você acompanhar esta aula se você não tiver com seu livro em mãos, tá? Então pega teu livro e abre agora na página 8. Beleza, turma? E vamos lá. A página 8 era só para vocês identificarem a unidade, tá? Da página 8, vocês vão pular para a página 11. Abram o livro agora na página 11, que vocês vão encontrar o primeiro tema que nós vamos estudar, tá? O primeiro tema é números naturais. Isso mesmo. Observe a sequência de números a seguir. Eu quero que vocês observem essa sequência de números aí, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai até o 21, né, gente? E termina com 3 pontinhos. Começando pelo 0, preste atenção, olha. Esteja com o livro e vamos acompanhar a leitura comigo. Começando pelo 0 e acrescentando sempre uma unidade, obtemos a sequência de números naturais, dos números naturais. Ou seja, eu começo os números do 0. E aí eu vou acrescentando de 1 em 1. 0 mais 1 é o próximo número, 1. 1 mais 1 é o próximo número, 2. 2 mais 1 é o próximo número, 3. 3 mais 1 é o próximo número, 4. E assim por diante. E lembre-se que essa sequência não tem fim. E é por isso que usamos as reticências. Olha, os números naturais, se alguém perguntar para vocês, não tem fim, são infinitos. Por isso que tem a reticência, porque eles vão continuar até você não ter mais fôlego para contar, né? Porque sempre que você pegar um número e acrescentar um é o próximo número, mais um é o próximo número, mais um é o próximo número, e assim por diante. Não vai ter fim, por isso que os números são infinitos, beleza? Agora responda na sucessão dos números naturais. Qual é o número que vem imediatamente depois do número 482? Olha, qual é o número que vem depois do 482? O que foi que eu acabei de falar? Você é só para saber, você acrescenta um número. 482 mais 1 vai dar 483. Letra B. Qual é o número que vem imediatamente antes do número 759? Olha, a letra B é diferente da letra A. A letra A ele quer saber o que é que vem depois. Depois tu acrescenta 1, mais 1. A letra B, ele quer saber o que é que vem antes. Olha, se para saber o que é que vem depois eu boto mais 1, para saber o que vem antes eu tiro 1, não é não, gente? Menos 1. Então, 759 menos 1 é 758. Tá certo, gente? Isso aí que eu acabei de explicar para vocês são o sucessor de um número, né? Tem uma unidade a mais que é o número considerado. Todo número natural tem um sucessor. Gente, olha, o sucessor de um número é o número que vem depois dele. Então, todo número que vem depois do outro é o sucessor. Desculpe, para eu achar o sucessor de um número, eu pego o número mais 1 e eu acho o sucessor dele, certo?
E o antecessor, que é o que vem antes de um número, tem uma unidade a menos, foi o que a gente viu na letra B, que o número considerado. Olha, o sucessor, vamos voltar aqui para o sucessor antes de eu continuar o antecessor. O sucessor, ele diz que todo número tem sucessor, todos. O zero, qual é o sucessor do zero? É o 1. O 1 é o 2, o 2 é o 3, assim por diante. Vai, que eles são infinitos, né? Agora, o antecessor de um número, que é o que vem antes, todo número natural, com exceção do zero, tem antecessor. Somente o zero não tem antecessor, porque não existe um número antes do zero. Eles são infinitos para a direita, para a esquerda ele começa no zero e não tem ninguém antes do zero. Então o zero é o único número que não tem antecessor. O resto tudo tem. O 1, o que é que vem antes do 1? O 0. O 2, o que é que vem antes do 2? O 1. O 3, o que é que vem antes do 3? O 2. E assim por diante. Beleza? Gravem bem esses númerozinhos. Sucessor e antecessor. E aí, para vocês não errarem, vocês vão gravar uma regrazinha. Sucessor é o que vem depois, você acrescenta um. Você bota mais um. Antecessor é o que vem antes, você tira um, menos um. Pronto, não vai errar nunca. Sucessor e antecessor, se vocês souberem dizer mais um, menos um. Beleza? Ainda na página 11. Agora observe os números que foram organizados em dois grupos. Eu tenho aqui o grupo A, que tem o número 94, 58, 1688, 482, 370, 3576. E tem o grupo B, que diz o seguinte, ele tem 2.393, 5.971, 121, 1.375, 359 e 197. Vamos aqui uma perguntinha. Em sua opinião, qual foi o critério utilizado para separar os números nesses dois grupos? Aqui é uma resposta pessoal, tá, gente? Mas vocês observaram aí? Vocês acham que no grupo A, o que foi colocado de critério para organizar esses números ali no grupo A? E no grupo B? O que é que eles tinham de diferente de um grupo para o outro? Quem é que poderia me dizer, hein? Eu não vou dar a resposta agora. Como é uma resposta pessoal, vocês vão ter mais tempo para pensar. E você escreve aí, tá? Vamos olhar esse quadro aqui último. Vamos ler aqui comigo. Os números naturais, cujo algarismo das unidades é o 0, o 0, 2, 4, 6 ou 8, são chamados de números naturais pares. Então, todo número que terminar com 0, 2, 4, 6 ou 8, eles são chamados de números pares. Os números naturais cujo algarismo das unidades é 1, 3, 5, 7 ou 9 são chamados de números naturais ímpares. Então, todo número que terminar em 1, 3, 5, 7 ou 9 são chamados de números ímpares. Os números pares, gente, eles são divididos por 2. Qualquer número par pode ser dividido por 2. Por isso ele é um número par. O número ímpar não dá para dividir por 2 exatamente. Certo? E se você observar, os números pares e ímpares, eles estão intercalados um com o outro. Olha, começando do 0 ao 9, por exemplo. O 0 é par, o 1 é ímpar. O 2 é par, o 3 é ímpar. O 4 é par, o 5 é ímpar. E assim por diante até chegar no 9. É um par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar. Entendido? Agora, professor, já sei qual foi o critério que foi usado no grupo A e no grupo B. O grupo A são os números pares, porque terminam 4, 8, 2, 0, 6, então é número par, né? E o grupo B são os números ímpares, que terminam em 3, 1, 9, 5, 7. Então, essa foi a forma que utilizaram para separar estes números. Compreenderam agora? Pois vamos adiante. Abram o livro agora na página 13. O segundo tema que nós vamos trabalhar hoje é o sistema de numeração decimal. Vamos fazer a leitura bem, prestando bem atenção comigo, tá bom? Com o livro aberto. Eu não acredito que ainda tem aluno com o livro fechado uma hora dessa. Observe as imagens e as perguntas a seguir. Gente, eu tenho aí a primeira imagem, que tem aí umas ovelhas. Aí ele pergunta, quantas ovelhas há no rebanho? Né? Como era que há anos e anos, 1000 anos, 2000 anos atrás,
As pessoas contavam, gente. Vocês já pararam para pensar nisso? Como é que se contava antigamente? Será que os números sempre existiram? As calculadoras, as 4 operações? Será, gente, hein? Foram inventados, não foram? Quando? Bem recente. Não faz esses 1000 anos todo não, tá? Então, para se contar quantas ovelhas tem, eu preciso de números contar, né? Por exemplo, quantos grãos foram colhidos? Isso aqui é umas montanhas de milho ou de feijão. Como é que a gente conta para saber quantos feijões, quantos milhos, né, foram colhidos? Quantas luas se passaram? Olha, há milhões não, gente, há 1000, 2000 anos, por aí, as pessoas não existia calendário, não tinha nem os números, gente, não existia 1, 2, 3, não existia isso aí não, as pessoas não tinham essa noção de número ainda não, mas precisavam ter a noção de quantidade. Como é que eles mediam os dias, professor, se não tinha calendário? Não existia dia, mês, ano, não tinha segunda, terça, quarta, quinta, não tinha nada, hora, nada. As horas eles olhavam pelo sol para poder decidir qual era a hora, mas não existia a hora. Aquela hora tal, 1 hora, 2 horas, não tinha isso, tá? Então, as luas, cada lua que se passava era um dia. Um dia que não existia essa palavra dia, era uma lua. Para eles eram luas, não existia dia. Dia existe hoje para nós, tá? Mas para os nossos ancestrais, não, tá bom? Mas tudo isso era quantidade, era número, porque os números estão presentes no nosso dia a dia desde quando nós nem existíamos, tá certo? Na mesma página, acompanhe esta leitura comigo, por favor. Para responder às perguntas como essas, os seres humanos precisaram criar algumas maneiras de registrar quantidades. Inicialmente, há cerca de 8.000 anos, esses registros eram feitos utilizando-se pedras. Nós em cordas, marcas em pedaços de madeiras ou em ossos, por exemplo. Olha, como não existia número, né? E as pessoas precisavam contar. Por exemplo, um pastor de ovelha, há 8.000 anos atrás, ele tinha que contar quantas ovelhas ele tinha, gente. Mas como é que ele contava, professor, se não tinha número? Não existia número, não existia nem a escrita. Como era, gente, que eles contavam? Eles contavam fazendo com pedrinhas ou nós numa corda, ou marcas em pedaços de ossos e madeira. Cada risquinho que ele fazia ali no osso era uma quantidade, que ele não sabia que era um, né? Ou, por exemplo, o pastor de ovelha, que tinha várias ovelhas, ele tinha sempre um saquinho com as pedrinhas de lado. Cada pedrinha que ele colocasse no saquinho eram as ovelhas que ele tinha. Se faltasse ele botar a pedrinha no saquinho, sobrou pedrinha, é porque estava faltando alguma ovelha, certo? Do mesmo jeito, fazendo nó numa corda, cada nó era uma quantidade de alguma coisa que ele tinha. Então, não existia não existia números ainda. Com o passar do tempo, as necessidades de utilização dos números mudaram, assim como o modo de registrá-los. Olha, mas com o passar do tempo, as coisas iam mudando. Um pastor de ovelha que tinha 2.000 ovelhas, imagina aí o tamanho do saco desse pastor para botar as pedrinhas, não era, gente? Imagina o tanto de saco com pedrinha que ele tinha que juntar. Quem tinha só 10 ovelhas, o saquinho era pequeno, né? Mas a necessidade foi se aprimorando. Eles tinham necessidade de registrar e de contar de maneira diferente, mais fácil. Então começou a se nascer as ideias de números, né? Diversos sistemas de numeração e símbolos para representar números existiam em várias partes do mundo, até que chegássemos ao sistema de numeração e aos símbolos que usamos hoje em dia. Olha, antes dos nossos números, foram criados outros números, de outras formas, outros símbolos. Números não, símbolos. Números é o que nós temos hoje, que nós chamamos, batizamos de números. Mas antes desses números, tinha outros símbolos que eram utilizados para contar. Outro sistema de numeração, até se chegar no de hoje. Por volta do ano 825, o matemático persa, né, Abu Jafar Mohammed ibn Musa, esse nome aí o professor não vai saber dizer não, escreveu um livro a partir de registros hindus que ele encontrou ao traduzir para o árabe livros de matemática traduzidos da Índia. Neste livro, esse senhorzinho aí descreveu o sistema de numeração decimal, que é o que nós temos hoje, gente, tá? O nosso sistema de numeração se chama sistema de numeração decimal. Por ter sido criado pelos hindus e divulgado para o mundo pelos árabes,
O sistema de numeração decimal também é conhecido como sistema de numeração indo-arábico, né? Porque ele foi criado pelos hindus e divulgado, propagado para o mundo pelos árabes. Por isso que é indo de hindus e arábico de árabes, tá bom? Vamos prosseguir aí nessa historinha, página 14. Os símbolos utilizados para representar números no sistema de numeração decimal são os algarismos. Então, o nosso sistema hoje de numeração decimal é os algarismos, os números são os algarismos, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Por isso que é um sistema decimal. Decimal vem de 10. Quantos números tem o nosso sistema de numeração decimal? 10. Conte aí. Do 0 até o 9, dá 10 números. Esses 10 números são os números base. Com esses 10 números aí eu formo qualquer outro número, não é verdade? Mas nem sempre esses símbolos foram representados como utilizamos atualmente. Acompanhe a seguir a evolução da representação dos algarismos indo-arábicos ao longo dos anos. Olha, vocês sabiam que quando os números foram criados, não era do jeito que a gente conhece hoje, o númerozinho 1, bonitinho, o número 2, o número 3, o número 4, não era desse jeito ali não. Quando eles foram inventados, olha, primeiro, vamos ler esse quadro aqui. Entre 1001 e 1200, nós estamos em quanto? 2021, né? Olha aí, gente. 1101 e 1200. Olha como era que os números eram representados. Eu tenho aí do 1 ao 0. Certo? Olha aí como era, gente. Já pensou se fosse hoje, hein? Olha aí entre os anos de 1201. Aí foi aprimorando, foi melhorando. Entre 1201 e 1300, melhorando ou piorando, né? Porque tem cada número aí, viu? Olha aí como era que era. Entre 1301 e 1400. Entre 1401 e 1500. Olha, entre 1401 e 1500 já foram os símbolos mais ou menos, né? Quando foi por volta de 1524, olha aí como é que estavam os números. Olha só, gente. Gente, se vocês observarem, olha aí, 1524. O aluno que for bom de história vai se lembrar que o Brasil foi descoberto em 1500. Então, 24 anos depois que descobriram o Brasil, olha como era que ainda eram os números. Ainda não era como é hoje, não. Então, os números no nosso sistema de numeração decimal, como é hoje, atualmente, olha aí, é muito diferente, é muito recente, gente. Faz bem pouquinho tempo, certo? Faz menos de 500 anos. Faz menos de 500 anos. Então, é muito novinho nossos números, desculpa. Certo? Então, a forma hoje é desse jeitinho aí, bem bonitinho. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Esses 10 números, gente, ele forma qualquer outro número. Por exemplo, depois do 9, qual é o número que vem? É o 10. É um número novo? É não. O número 10 eu formo ele a partir do número 1 mais o número 0. Depois do 10 é o 11. É dois números 1s. Depois do 11 é o 12. É o número 1 e o número 2. Não existe número novo depois do 9. Certo? E assim vai. Não é verdade? Opa. Vamos agora continuar aí na página 14. No sistema de numeração decimal, um mesmo algarismo assume valores diferentes de acordo com a posição que ele ocupa no número. Isso aqui a gente já estudou no ano passado, viu, gente? Vejamos, por exemplo, o valor do algarismo 1 nos números representados no quadro de ordens a seguir. O quadro de ordem é aquele quadro QVL, que você já conhece, que nós tínhamos na nossa sala de aula e que a gente trabalhou ano passado, tá? O U aí representa a unidade, o D a dezena e o C a centena, vocês já sabem também. Então, quando o número 1 está na unidade, ele vale uma coisa. Quando ele está na dezena, ele vale outra coisa. Quando ele está na centena, ele vale outra coisa. E assim por diante. Foi o que ele quis dizer aí. Que o número, ele deu o exemplo do 1, mas é qualquer número. Mas vamos no 1. O número 1, de acordo com a ordem que ele está, ele vai valer uma quantidade diferente. Por exemplo, o primeiro número aí nós vamos ler como? 125. 125. Onde é que está o 1? O número 1 está na ordem da centena. Não é isso? O número segundo aí é o 12. Né? O número 1 está na ordem das dezenas. E o último número é o número 21. O número 1 está na ordem das unidades. Leiam comigo aqui abaixo do quadro. No número 125, por exemplo, o algarismo 1 corresponde a uma centena, ou 10 dezenas, ou 100 unidades. Ele está lá na centena, então ele vale 100 unidades, ou ele vale 10 dezenas. Né? Já no número 12,
O algarismo 1 corresponde a uma dezena ou 10 unidades. Por quê? Porque ele está na ordem da dezena. Então ele vale 10. 10 unidades, né? Uma dezena. E o número 21, ele corresponde a apenas uma unidade. O número 1 está só na unidade, só vale 1 mesmo, não vale outra coisa. Dessa forma, com apenas 10 algarismos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, podemos escrever infinitos números do sistema de numeração decimal. Todos os números infinitos do nosso sistema de numeração decimal são formados por esses 10 números, pelo nosso sistema de numeração decimal. Por isso que se chama decimal, porque tem 10 números. Beleza? Vamos agora para a página 16 com o terceiro tema da aula de hoje. Centena de milhar. Vamos acompanhar comigo aqui. Acompanhe a situação a seguir. Primeira situação. Veja a notícia que Pedro leu na internet a respeito de um festival de música. Vamos ver o que foi que ele leu, gente. O festival de música ocorrido na cidade no fim de semana passado foi um sucesso. Segundo os organizadores, no primeiro dia de shows, o público foi de aproximadamente 100 mil pessoas. Olha, tinha 100 mil pessoas nesse show, aproximadamente. Beleza? Vamos prosseguir. Observe o número destacado na notícia e responda. Qual era o número que estava lá na notícia? O professor vai escrever aqui, para você não esquecer. 100 mil, né? Vamos responder. Responda comigo. Gente, essas questões aqui que eu estou fazendo com vocês no livro é para vocês responder comigo. Por isso que eu acredito que todo mundo está com o livro aberto. Tá? Então, bora lá. Letra A. Como você acha que podemos escrever esse número usando apenas algarismos? Gente, olha, porque aqui a palavra 100 mil, aliás, a representação 100 mil tem o 100 e a palavra mil. Mas eu quero escrever o 100 mil só com zeros. É o 100 mais 3 zeros do 1000. 100 mil. E qual é o antecessor desse número? Eita! Lembra o que é antecessor? Antecessor é o que vem depois, não, é o que vem antes. Se fosse o que vinha depois, era o sucessor. E aí, se fosse o sucessor, era só eu botar mais um nesse 100 mil, não era? Mas não é o sucessor, é o antecessor. Eu vou tirar um. Se eu tenho 100 mil, tiro um, gente, pensem aí. Eu vou ficar com 99.999. Mais um aqui dá 100 mil. Certo, gente? Sei. Você acha que esse número é maior ou menor que o número 10 mil? 9.999 é maior ou menor que o número 10 mil? 100 mil é maior ou menor que o número 10 mil? Lógico que é maior, gente. 100 mil, ele tem 10 mil 10 vezes. Né? Então, é maior. O número 100 mil também pode ser escrito escrito como 10 dezenas de milhar, que é justamente 10 vezes 10 mil. Né? Podemos dizer 10 dezenas de milhar corresponde a uma centena de milhar. 100 mil, gente, é uma centena de milhar. E 10 dezenas de milhar dá 100 mil, dá uma centena de milhar. Certo? Veja como escrevemos o número 100 mil no quadro de ordens. Olha aí o quadro de ordens. Lendo o quadro de ordem de trás para frente, olha. Primeira ordem é a ordem das unidades, a segunda é a das dezenas, a terceira é a da centena, a quarta é a da unidade de milhar, a quinta é a da dezena de milhar e a sexta é da centena de milhar. Então eu vou colocar o número 1 na centena de milhar, que é 100 mil, o resto tudo é zero. Lemos o número 100 mil assim, 100 mil. Vamos agora para a página 17, continuando isso aí. Veja como podemos representar algumas centenas de milhar exatas. Nós vimos só os 100 mil, mas tem outras centenas de milhar exatas. Nós temos aí, 200 mil. Olha aí como é que se representa 200 mil. Né? O 2 na centena de milhar, o resto zero. 2 centenas de milhar é 200 mil, como se lê, né? Olha aí, o 500 mil, o 5 na centena de milhar e o restante zero. 500 mil. O 800 mil, o 8 na centena de milhar e o resto tudo zero. 800 mil. E 900 mil, o 9 na centena de milhar e o restante zero e se lê 900 mil. É isso, né, turma? Ok? Gente, esse é o nosso conteúdo de hoje. Aí eu tenho uma atividade extra para vocês. Prestem bem atenção no que o professor vai dizer agora, para você não estar daqui a pouco me perguntando o que é que tem que fazer. Porque aí eu não vou dizer porque eu já disse aqui.
Então você vai ter que vir assistir a aula completa, sem preguiça, tá? Então não me pergunte coisas que eu já respondi. Se eu tiver alguma coisa que eu não respondi, você pode perguntar que o professor está lá para lhe ajudar mesmo. Mas muitas vezes vocês perguntam que eu já disse. Né? Então é porque porque você tem preguiça e não assiste a aula completa, tá? Olha só, vou dizer aqui. Hoje vocês não vão fazer nenhuma atividade do livro. Nenhuma. Aquelas que a gente fez, ali não era atividade, que a gente foi fazendo junto, não é atividade. Aonde tem a palavrinha atividade, vocês não vão fazer nada do livro. E eu espero que ninguém faça sem eu mandar. Não faça nenhuma atividade do livro sem eu mandar. Tá bom, gente? Se eu souber, se fizer e eu souber, eu vou ficar muito chateado com vocês. E não vou aceitar isso. Tá ok? Então, olha só. Hoje vocês vão fazer uma atividade extra, que não é do livro. Do livro é só para você fazer aquilo que a gente já fez e guardar a explicaçãozinha na cabeça. Na próxima aula vai ter atividade, mas hoje não. A atividade extra que vocês vão fazer hoje é esta. Vocês vão assistir o filme A História do Número 1, Como Tudo Começou, que eu irei disponibilizar no grupo do WhatsApp. Gente, para a gente conhecer melhor a história do número 1, nós vamos assistir esse filme. Quem aqui gosta de filme? Né? Então vamos assistir um filmezinho. A duração do filme é de 1 hora. Mas eu não quero ninguém com preguiça, porque se fosse uma besteira, vocês assistiam 10 horas. Eu não quero ninguém com preguiça. Você tem que assistir o filme todo, do começo ao fim, para você compreender qual foi a história do número 1. Como foi que surgiu o número 1 há milhares de anos atrás? Como foi que surgiu o número 1? Foi da noite para o dia? Como foi? Então vocês vão assistir esse filme completo, com calma, né? Prestando atenção em tudo. Se quiser fazer algumas anotações, anota. Sabe por quê? Porque vocês vão ter que assistir atentamente, pois o professor irá fazer algumas perguntas no grupo. Depois que você assistir, eu vou dar um tempinho para vocês assistirem, certo? E aí eu vou fazer algumas perguntas no grupo sobre o filme. E vocês vão ter que responder. Quem responder leva presença, quem não responder leva falta, tá? E eu vou fazer essas perguntinhas e vou aguardar até às 5 horas da tarde, que é o horário que termina, que se encerra a nossa aula. Tá bom, turma? Então é isso. Assistam esse filme. Além da aula que vocês assistiram, agora vocês vão assistir esse filme que eu vou colocar lá no grupo. Eu vou colocar um link do YouTube, vocês vão clicar e vão assistir o filmezinho lá no YouTube. Tá bom? E aí vão aguardar. Eu vou fazer perguntas e vocês vão me respondendo, interagindo comigo. Eu vou fazer só perguntas sobre o filme. Se você assistir mesmo, você vai saber responder. Agora, se você não assistir, você não vai responder, não. E quem não responder, já sabe. Não vai levar presença na aula de hoje. Beleza? Então, por favor, sem preguiça, que preguiça não leva para lugar nenhum. Lugar bom, não leva para lugar ruim. Tá bom, gente? Então é essa a nossa atividade de hoje. Né? Eu espero que vocês gostem de assistir esse filme que conta a história do número 1. Então é isso. Boa aula para todos vocês. Tá certo? Tenham um excelente dia de aprendizado. Tá ok, turma? Boa aula para todos. E não esqueçam, né? No finalzinho dessa aula que vocês estão assistindo agora, não esquece, se inscreve no nosso canal. Não é meu, não, é nosso. No nosso canal e clica no gostei. Esse canal é feito para vocês. Todos esses vídeos são feitos para vocês aprenderem. Então não custa nada. Tá assistindo aqui essa aula, já clica no gostei. Não cai o dedo, não. Tem gente que não está fazendo isso. Então clica no gostei. Tá bom, turma? Um forte abraço a todos. Tenham todos um excelente dia. Né? E se liga, assistam o vídeo e mais tarde eu vou fazer perguntinhas sobre o vídeo. Tá bom? Um forte abraço do professor Júnior Ferreira para vocês.